eu percebi uma coisa sobre o coração humano. Nós somos inclinados a valorizar aquilo que de alguma forma nos custou alguma coisa. E foi olhando para uma parede da minha casa que o Espírito Santo começou a me ensinar sobre isso. Quando eu me mudei para cá, com a minha família, nós entramos numa casa que tinha acabado de ser pintada, ela estava recém-pintada, então as paredes estavam bem limpas. Só que nós temos 3 crianças em casa. E então as minhas crianças, eles começaram, né, a brincar ali, colocar a mão na parede, outra hora o pé, e a parede foi sujando. E muitas das vezes eu ficava brava com eles, depois que já tinha acontecido. Eu falava, ah, vocês sujaram a parede, não pode sujar, por que sujaram a parede, agora tá suja, mas eu não ensinava para eles a manter a parede limpa e por que a gente precisava manter aquela parede limpa. Então eles começaram a por pé, por mão, por fim eu larguei, deixei para lá, só fui vendo acontecer e por fim eles já começaram a rabiscar até com giz de cera a parede. Mas depois de um tempo, né, eu conhecendo melhor ali ao Senhor, buscando a Deus, conhecendo o Espírito Santo, eu comecei a me incomodar com aquela situação. Eu comecei a olhar para a parede e aquilo começou a me dar tristeza. Eu falava, Deus, que parede feia. Eu limpo a casa, eu organizo, mas parece que nada flui, nada tá bom porque a parede está suja. E nós ficamos um tempo ali nesse comodismo, apenas lamentando, né, o fato da parede dar desse jeito, até o dia em que a gente decidiu, não, a gente vai resolver essa situação. Então a gente foi, comprou tinta, comprou o que precisava e nós começamos a fazer a pintura da casa. Meu marido pintou todas as paredes, eu ajudei, as crianças também ajudaram, nós colocamos as crianças ali para ver, para ajudar, para participar. E as paredes ficaram prontas, ficaram lindas, o ar da casa mudou, trouxe uma leveza maior, a gente ficou tão grato, tão alegre. Então a gente olha para as paredes e a gente fala, meu Deus, que bênção, glória a Deus, que as paredes estão assim agora. Então depois de custar o nosso recurso, depois de custar o nosso trabalho, a gente passou a valorizar essas paredes muito mais do que antes. A gente passou a se preocupar em ensinar os meninos a manter a parede limpa, né? Não simplesmente falar, olha, não suja a parede, mas que eles entendam por que eles não devem sujar a parede, para a gente manter a harmonia da casa, uma casa limpa, organizada. E então a gente começou a valorizar isso muito mais. E olhando para isso, eu comecei a refletir na história de Israel, no povo de Israel também, porque Israel, depois eles ficarem ali 400 anos escravizados no Egito e clamarem a Deus pedindo um libertador, Deus enviou Moisés. E Deus, a palavra vai dizer que Deus tirou esse povo de lá com mão forte. Então, Israel viu muitos milagres. Israel viu as 10 pragas, viu Deus enviar essas 10 pragas e fazer distinção entre eles e os egípcios. Eles saíram de lá não com uma mão na frente e a outra atrás, mas eles saíram de lá carregando ouro, prata, roupas. Eles saíram de lá abastecidos. Eles chegaram diante do Mar Vermelho. O mar se abriu para que eles pudessem atravessar. Eles atravessaram em pés enxutos. Eles viram água sair da rocha. Eles viram cair maná do céu. Eles viram água amarga se transformar em água doce. Então pensa num povo que viu milagre. Foi o povo de Israel. Eles viram muito milagre, muitos. E nem mesmo todos esses milagres foram capazes de mudar o coração daquele povo. Não, eles tinham um coração obstinado. Eles eram um povo que cultuavam, adoravam, idolatravam outros deuses. Eles murmuravam o tempo inteiro. Eles estavam sempre reclamando de algo, eles não conseguiam ver graça em nada, eles não conseguiam valorizar aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles estavam vivendo ali. Não, eles só conseguiam enxergar o lado ruim da situação. Foi passando o tempo, Israel continuou adorando outros deuses, continuou fazendo coisas que não agradavam o coração de Deus. Foi se passando o tempo e Deus advertindo esse povo, e eles não mudaram. Eles acabaram, né, sendo exilados na Babilônia. Depois eles sofrerem muito, passarem por um sofrimento horrível. Só depois disso é que eles aprenderam de fato a valorizar Deus de verdade. Eles passaram a ensinar ali as outras gerações, seus filhos, as outras gerações, a adorar o único Deus, que o único Deus que deve ser adorado é o Deus de Israel. Mas eles precisaram sentir na pele, né, para aprender a valorizar aquilo que eles tinham. Só que depois de muitos séculos, vem um outro israelita, o apóstolo Paulo, e ele escreve lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo escreveu o seguinte, no capítulo 4, no verso 11. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei que é passar necessidade, sei também que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Então, como assim? Paulo preso, porque quando ele escreveu essa carta ele estava preso, como Paulo preso, ele diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Israel, que tinha acabado de ser livre, que tinha algo ao contrário, estava escravizado, se tornou um povo livre, viu os milagres que viu, não aprendeu a estar contente, não via valor nas coisas. E a resposta é que Paulo, ele conheceu
a Deus através do Espírito Santo. Paulo desenvolveu um relacionamento com o Espírito Santo. Ele conheceu a Deus verdadeiramente. E eu falo uma coisa que eu falo sem medo de errar. Não existe possibilidade de conhecer a Deus, conhecer de verdade mesmo, conhecer o coração de Deus, ter um relacionamento íntimo com o Senhor ali, sincero. Não existe possibilidade de ter esse relacionamento com Deus e permanecer sendo a mesma pessoa. Obrigatoriamente, a gente muda. Jó também declarou: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, quando a gente tem realmente um relacionamento com Deus, a gente conhece a Deus, a nossa perspectiva muda, o nosso olhar muda, a nossa visão muda. Não é o que está em torno de nós que muda, é a nossa visão. Muitas vezes a gente acha que a nossa situação precisa mudar, mas antes da nossa situação mudar, Deus precisa mudar a nós. Então, nós precisamos mudar primeiro. E o povo de Israel também teve a oportunidade de conhecer a Deus, mas eles não quiseram. Eles tiveram medo. Deus tinha ali um relacionamento com Moisés, então Deus enviava, era Moisés que dava os recados para o povo, que falava ali o que o Senhor queria que eles fizessem, mas houve um momento ali que Deus quis se revelar a eles, que Deus quis falar diretamente com eles, mas eles, depois de ver lá raios, trovões, eles tiveram medo, mesmo Moisés falando, não tenham medo, mesmo eles vendo que Moisés tinha um relacionamento com Deus, que Moisés não morreu, muito pelo contrário, Moisés evoluiu, mas eles tiveram medo, então eles disseram para Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 19, eles disseram assim: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Então eles tiveram medo da morte. E eles preferiram não conhecer a Deus. E quando a gente não conhece verdadeiramente a Deus, muitas vezes o nosso coração ele se mantém obstinado, ele é mais duro. Ele não tem uma compreensão das coisas, ele não tem aquela visão. Então a gente não consegue, muitas vezes, ser grato pelo que a gente tem, sabe? Estar contente. E esse contentamento não é, ai, eu estou contente com o que eu tenho, não tenho quase nada, mas eu estou contente, eu vou ficar aqui mesmo porque eu tenho que estar contente. Não, não é isso. Quando a gente conhece Deus mesmo verdadeiramente, a gente consegue enxergá-lo em todas as coisas. Porque vai dizer lá em João 3,27, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então, se vem do céu para mim, é tudo. Eu não faço nada sozinho. Não sou capacitada para fazer nada sozinha. Nem mesmo respiro sozinha. Até para respirar. Eu preciso do Senhor, é graça, é misericórdia. Eu respiro porque as misericórdias do Senhor se renovou mais uma manhã na minha vida. E eu pude respirar mais um dia. Então tudo é graça, mas eu só consigo enxergar isso, eu só consigo ver essa beleza, eu só consigo olhar para o céu, eu só consigo olhar para a criação e ver beleza quando eu conheço o Deus da criação. E não é saber que Deus criou todas as coisas, mas é conhecer o Deus da criação. É diferente. Então, existem dois caminhos para que a gente aprenda a valorizar as coisas. Muitas vezes, acaba sendo como foi para Israel. Israel não quis se relacionar com Deus ali, não quis conhecer a Deus e precisou passar por uma situação difícil para reconhecer. Só que só reconheceram, né? Só reconheceram que o Senhor era Deus pela dor, mas não conheceram a Deus de qualquer maneira. Já Paulo foi por outro caminho, né? Muitos discípulos ali foram por outro caminho e tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus, né? De ter um relacionamento ali com o Espírito Santo, de crescer em intimidade com Deus. E nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos muito de crescer em intimidade com Deus. Porque nós temos visto a pressão, as coisas têm acontecido e as coisas tendem a piorar, porque a palavra diz isso. Antes que venha o fim, as coisas têm que piorar, né? E então nós precisamos estar agarrados ali com o Senhor para que nós possamos não nos abalar diante das coisas que a gente vê. Nós precisamos ter um olhar que enxerga a graça e que entende, que sabe discernir os tempos para não se desesperar, né, diante de situações adversas. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Então, que nós possamos escolher esse caminho de se relacionar com Deus. E muitas vezes esse relacionamento vai vir, sim, através do deserto. Deus vai nos levar para o deserto para nos ensinar, sabe? Para que a gente possa conhecê-lo. Foi assim que aconteceu comigo. O Senhor, eu passei ali por momentos difíceis, por situações em que eu não tinha muito o que fazer. E eu comecei a buscar o Senhor me levou para o deserto. E foi no deserto que eu comecei a conhecer o Senhor. E a palavra diz isso. Está escrito lá no livro de Oséias, no capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, o deserto é o lugar onde o Senhor nos leva, não para nos punir, não é para nos punir, né? Mas é para que ele fale ao nosso coração. Mas esse coração precisa estar aberto para receber aquilo que o Senhor quer falar. Esse coração precisa estar disposto a ouvir e a conhecer o Senhor. Mais adiante aqui, olha só, ainda aqui no capítulo 2, mas lá
no verso, vamos ler a partir do 19. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você minha esposa em fidelidade e você conhecerá o Senhor. Então, o deserto também é o lugar de conhecer o Senhor. Então, que nós possamos, assim como diz aqui em Oséias, não me lembro agora, o versículo, eu vou deixar aqui, que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor todos os dias da nossa vida, porque o Senhor, ele é uma fonte inesgotável. Sempre tem mais, sempre tem mais. Então, que o nosso coração valorize aquilo que nós temos, que nós aprendamos a valorizar aquilo que nós temos, a ver valor em todas as coisas, a estar contente em toda e qualquer situação, porque a palavra diz que todas as coisas elas cooperam juntamente para o nosso bem. Todas elas, as boas e as ruins, elas estão cooperando. E que então que nós possamos aprender a buscar o Senhor e a entender que não é o que nós temos, mas é quem nós temos, quem nós carregamos dentro de nós, que nós somos simples vasos de barro e que dentro de nós está esse tesouro, nós possamos ser gratos por todas as coisas, porque tudo que nós vemos, que nós enxergamos, onde a nossa visão alcança, tudo é graça, tudo é graça. Amém? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Se essa palavra fez algum sentido para você, compartilha também com alguém. Também, se você não conhece ainda o meu livro, eu tenho um livro digital que eu escrevi, conta um pouco da minha história. Vou deixar na descrição também para quem quiser conhecer. Então, que Deus abençoe sua vida mais, que a paz do Senhor esteja com você e até o próximo vídeo.